O papel social numa relação comercial, o cliente ele tem uma precedência, não é aquela coisa que o cliente sempre tem razão, eu tenho as minhas questões com relação a isso, tá? Não é bem isso. Mas assim, o cliente, de forma geral, ele tem uma precedência na relação comercial, porque toda a razão de ser da empresa e dos processos e das pessoas estarem organizadas daquela forma é para atender o cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. Comecei, era uma pessoa com a mentalidade de exatas, por incrível que pareça. Né? Eu achava que matemática e tal, engenharia, fiz técnico em eletrônica, trabalhei muitos anos nisso. Só que aí eu comecei a perceber que só isso não resolve os problemas, porque a gente precisa das pessoas. Não é? Mas isso é óbvio. Não é tão óbvio para quem tem uma formação de exatas e para quem trabalha com uma máquina. Não é tão óbvio. Eu comecei a ver que as coisas não aconteciam. Não dá para fugir das pessoas? Não dá. Não dá. Não dá. Eu poderia também ter ficado lá, mas eu via que eu não conseguia realizar as coisas que eu precisava. Então tinha que passar pelas pessoas. Aí eu fui procurar estudar administração. Falei, opa, pera um pouquinho. Só mexer com a máquina não é legal. Agora eu quero entender os processos, como é que funcionam. Como é que as coisas funcionam através das pessoas também, não só através das máquinas. E aí eu fui aprofundando e falei, caramba, mas também não é só o processo, tem que entender a própria pessoa. Eu fui fazer uma pós em RH. O processo ainda envolvia, claro, mas mantinha uma certa distância ainda, né? Uma questão de consciência, exato, uma questão de consciência, colocar a consciência no lugar certo. Né? Então foi, por isso que você olha para essa formação e fala assim, pô, mas o cara... Né, começou aqui, foi para lá, foi para cá. Não, é porque foi quando você olha para a conversão para cima das pessoas, você descobre que teve uma linha. Né? Até porque eu resolvi, né, entrar nessa área por conta de fazer as coisas acontecerem. Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, que é um modelo que a escola meio que ensina para a gente, eu acho errado. Tá? É uma opinião minha. Tá? Na escola... O seu parâmetro de sucesso ele é construído sozinho. Se você estudou, você passa, você tira 10, você passa. Se você não estudou, você... Né? Tem alguma coisa em grupo? Tem, mas... Né? Então eu falei... assim, na empresa, quando você trabalha, precisa do grupo. E aí, tanto faz se você está dentro da sua equipe, ou se você está atendendo alguém ou não, um cliente... A dificuldade começa geralmente nos trabalhos de conclusão de faculdade, né? É onde começa a aparecer a primeira dificuldade, que tem que fazer no trabalho e tem que ser em grupo, que a proposta é exatamente essa, né? De inserir, de treinar um pouco, mas já começa os grandes problemas já começam porque, ali, assim, né? Nada que a gente faz na vida que vale a pena fazer, dá para fazer sozinho. Nada. É uma ilusão. Claro que vai ter sempre, né? Se uma relação de duas pessoas, vai ter sempre alguém que está liderando aquela relação e a outra que está sendo liderada. Eu sei que é uma palavra pesada, mas é assim, numa relação social qualquer que seja, quer seja no trabalho ou não, existe eu chamo isso de papel, né? O papel que a pessoa está exercendo naquele momento é que vai dar a prioridade do que tem que ser feito ou não. Né? Não é assim uma condição de domínio, é uma condição... Qual é o papel social naquele momento? E aí, para encaixar no nosso tema, que é o atendimento, o papel social numa relação comercial, o cliente ele tem uma precedência, não é aquela coisa que o cliente sempre tem razão, eu tenho as minhas questões com relação a isso. Tá? Não é bem isso. Mas assim, o cliente, de forma geral, ele tem uma precedência na relação comercial, porque toda a razão de ser da empresa e dos processos e das pessoas estarem organizadas daquela forma é para atender o cliente. Então é meio que natural que ele tenha uma precedência, que os olhares se voltem para ele. Né? E aí que entra o atendimento. Tá? No caso de atendimento que eu estou falando aqui, até se vocês forem ver no meu Instagram, que aliás, já dando o recado, tá? O Instagram ele é experimental ainda, eu estou aprendendo a fazer isso. Eu sou um cara presencial, assim como é o atendimento que a gente veio falar aqui, eu sou um cara de sala, né? Eu sou um profissional que quando eu estou fazendo treinamento estou em sala, né? E então o que eu estou fazendo? Né?
eu trouxe para a mídia social essa parte do presencial, por incrível que pareça. Né? Você fala assim, poxa, mas é um contrassenso, né? Você está falando de atendimento presencial, mas na mídia social. Por quê? Porque hoje está comprovado, a mídia social é a mídia, quando bem trabalhada, a que atinge mais pessoas. E por que eu entrei nisso? Porque nas minhas experiências com atendimento, foi onde eu dei um upgrade como pessoa. Que eu aprendi a lidar com essa dinâmica toda, de como enxergar o outro. Né? Que o atendimento é o outro. O foco é o outro. E aí eu comecei a falar, caramba, se funcionou para mim, aquela história, se até eu aprendi, né? Se funcionou para mim. Então aí me deu a vontade de passar, que é o que eu faço também profissionalmente. Hoje eu trabalho com esse tema especificamente numa grande seguradora do país. Né? Então ele onde os profissionais que trabalham lá têm todo tipo de treinamento que eles puderem imaginar, técnico e eu chamo de humano, né? Eu chamo dessa parte de humano tecnicamente, o pessoal chama de soft skill, né? Passado, né? A gente passa para esses profissionais como fazer esse atendimento profissional da melhor forma possível, mesmo contando com o gap que a gente tem no país, né? Então, de tantos anos trabalhando com pessoas, e é um trabalho que eu sinto que é uma missão minha, fazer esse trabalho de treinamento. O de processos, que é o que a maioria me conhece, sim, né? É um trabalho que eu também gosto de fazer, tá na minha personalidade, mas esse do treinamento é um trabalho muito difícil de fazer, porque as pessoas, às vezes, elas não têm um conhecimento prévio para estar ali, e a gente ainda assim, né, é a tal dinâmica das empresas, né? Você tem que fazer o negócio funcionar com aquilo que você tem na mão, né? A roda tem que girar. Então, o treinamento correto, talvez ele precisasse ter muito mais horas do que a gente dá lá. Mas é o que a gente consegue fazer até o momento. E a gente tem tido bons resultados assim, medidos, né? Então, quando a gente consegue fazer o treinamento, que tem um processo legal, você vê que os números melhoram.